nascer. E aí você estava no TRF? Então, TRF. E aí prestei o concurso do Tribunal de Contas. E aí vou poder dizer que passei nos dois, né? É interessante, só para o pessoal saber, quando saiu o edital do Tribunal de Contas, saiu o edital para saíram os dois editais, né? O edital para 2 cargos. Então saiu para agente da fiscalização financeira, né? Que é o caso, se a gente for ver no Brasil inteiro, é o cargo de auditor de controle externo, que vai fazer a auditoria externa. E tinha também o cargo de agente da fiscalização financeira e administração, que é o auditor de controle externo na parte meio. Ele prestou os 2 concursos e passou nos 2 concursos, matérias totalmente diferentes. Não tinha nada a ver uma com a outra, né, na parte específica. Conta aí como foi, cara, pra você passar nos 2. Foi que nem eu falei, né? Eu tava estudando, tava pensando na área fiscal. E aí a gente passou na seca. E teve um concurso naquela época que foi muito semelhante, mais diria que era a área de gestão, que aqui do município de São Paulo, de analista de políticas públicas e de gestão governamental. Esse eu prestei, fui mais ou menos, fui para uma segunda fase, não fui muito bem na segunda fase, mas não, eu fiz aquela simulado do Tribunal de Contas, da prova do Tribunal de Contas, e falei que talvez desse. E comecei a estudar, só para Tribunal de Contas, focado no Tribunal de Contas. Mas aí fala que já tem uma bagagem. Então dá, eu acho complicado, né? Tem que ver de pessoa para pessoa. Mas eu já vinha de uma bagagem de estudos. E eu fui estudando e comecei a ver, e estava focando para a administrativa. Eu não queria fazer a fiscalização em loco. Eu achava que isso seria um pouco estressante, especificamente para mim. E para mim, a minha esposa também concordava com isso. E eu comecei a estudar área meio. Chegou numa determinado ponto do ano, do edital, eu falei, tô quase dando conta disso aqui, meu resultado tá chegando um pouco além, tá acima, tá bom, de acordo com o último edital. Vou estudar para a área fim. Também, né? Também. Porque como eu já tinha esgotado a boa parte da matéria geral, que todo concurso, e já estava muito bem na parte específica, eu falei, vou pegar agora a parte específica do outro concurso, porque a parte geral dos dois era praticamente a mesma, né? Praticamente a mesma. Se não era a mesma, era praticamente a mesma. E aí eu comecei a estudar para a parte específica da área fim. Comecei a estudar. Vamos embora para a prova. Eu lembro que eu consegui boa parte das matérias porque para a área fiscal tem muitas semelhanças em algumas coisas, né? Apesar de a abordagem ter sido um pouco diferente, mas tem muitas semelhanças. Contabilidade, auditoria. Então, me ajudou muito a bagagem da área fiscal. Fiz as 2 provas, acabei indo melhor na área fim. É engraçado, ele queria área meio, foi melhor na área fim, né? Na área fim. Fiquei 3 anos e 2 meses, né, trabalhando como agente da fiscalização na área fim, o auditor de controle externo mesmo, fazendo fiscalização, fazendo auditorias. Também outra experiência que é realmente muito interessante, que me trouxe muita bagagem, né? Perspectiva de entender ambiente, de entender a administração pública, né? Quando você está fiscalizando, para você dizer que é algo errado, você tem que saber o que é o certo. Nem sempre esse discernimento é tão fácil. Então, esse exercício, a área da fiscalização, a área fim mesmo, ela exige bastante disso, né? Existe essa pressão. E acabei indo melhor na área fim. Assumi, né? Eu queria a área meio. Aí, depois de 3 anos, veio a nomeação na área meio e a gente acabou... eu digo porque sempre é só... Sim, claro. Eu e minha esposa. E você nem titubeou? Você falou, eu quero e eu vou pronto, nem pense em ficar aqui, eu quero ir para a área meio. Eu coloquei alguns marcos para mim. Tá. Como eu sabia que a fiscalização, essa questão da atividade externa, entre vários outros fatores, mas essa questão da atividade externa é algo que, pessoalmente, para mim, é incômodo, eu coloquei para mim, existem alguns percursos dentro do tribunal, né? Possibilidades.
Se eu conseguisse ter ao menos uma perspectiva de conseguir endireitar esses meus anseios de carreira, tipo, nem tanto tipo de cargo ou remuneração, mas essa questão do trabalho, né? Inclusive chegou, né, com os superiores a comentarem assim: nossa, quando eu fiz a fiscalização eu me apaixonei, não sei o que, tal. Eu falei: pô, que legal. Mas não aconteceu pra mim. Não rolou pra mim, sabe? E eu acho que é de pessoa pra pessoa. Claro, normal. É muito pessoal. Faz parte. É muito pessoal isso. Né? E assim, eu sempre tentei ter o meu comprometimento com o trabalho. Noção de responsabilidade, noção de dever, aquilo que eu tenho que entregar. E também na área de concurso é uma coisa que você vai perceber muito, é que você vai fazer muito mais aquilo que você tem que fazer do que aquilo que você gosta. Exatamente. Você tem que fazer a maior parte da sua vida, você vai fazer aquilo que você precisa fazer. Se você gosta, se você não gosta, é outra questão. É outra questão. Né? Você tem que fazer aquilo que você precisa ser feito. Se você gostar, beleza, cara, ótimo. Se você não gostar, eu aconselho você a buscar entender ali aquilo que você gosta, né? Para não ser tão desconfortável. Mas você vai fazer aquilo que você precisa ser feito. E assim eu sempre encarei a fiscalização. Como eu olhei a minha carreira, eu olhei o percurso dos rumos que estavam indo a carreira, eu falei, a forma mais segura de eu não fiscalizar, não ir a atividade em loco, que é o coração da fiscalização, é realmente fazer a fiscalização em loco, é ir para a administração. E você acompanhou as nomeações? Você tinha perspectiva de que você ia ser nomeado para a parte e-mail? Eu estava acompanhando, eu até uma vez pedi, eu não sei se o grupo ainda estava ativo para entrar no grupo, né, do WhatsApp, né? Acabei não entrando nesse grupo. Dos aprovados, né? Mas eu estava acompanhando e olhando. Porque é aquela métrica, né? Conforme os anos iam passando, a remuneração em si, pô, quem é do TCE tem uma diferença assim da progressão, né? A primeira progressão dá um upzinho no salário. Mas eu não sei até que ponto ia compensar isso para mim, em termos de carreira. E não, porque assim, são 3 anos da carreira. Mas quantos anos da minha vida? Até que ponto eu vou sacrificar esses 3 anos? Isso que você falou é interessante. Eu achei que foi uma escolha que você fez assim bem corajosa e pensada, porque só para o pessoal saber, na carreira do Tribunal de Contas, quando você completa 3 anos a estabilidade, você pula de uma letra de A para B e você tem um aumento na sua remuneração considerável, coisa de 10%. Por 10%, levando em consideração o salário do Tribunal de Contas de auditor, que é alto, que hoje é inicial em torno de R$15 mil. É muito bom esse salário, e estou dando a real para você que presta concurso. E ele atingiu já um nível de excelência muito alto. E aí ele tinha acabado praticamente quase completado a estabilidade, teve esse aumento da carreira de 10%, mas falou assim, peraí, mas eu pensei na minha vida lá na frente. Como que vai ser o meu trabalho? Quer saber? Eu vou assumir e eu vou agora aceitar mais 3 anos para eu ter novamente esse... Olha, cara, de bater palma isso daí, né? Porque na hora... Qual era a minha premissa, o meu valor? Eu quero ter o quê? Uma família... Doriana. É impressionante. Porque se eu sei o que eu quero, já tracei a minha rota, e eu quero... Sabe? Até que ponto eu quero sabe? O melhor para mim, para minha família é esse. É o que eu sempre quis. Por que eu tô sacrificando 3 anos? Porque, que nem o Anderson falou, mas assim, a carreira, o salário é igual, assim, do fiscalização e administração. São idênticos. Nesse aspecto é igual. É igual. Então, o que eu estava sacrificando era 3 anos de tempo. E aí você faz essa avaliação, sabe? O quanto que você quer ou não aquilo, né? O quanto que isso vai impactar na sua vida como um todo. Eu tenho a mania de contar a vida de trás para frente. Eu não sei porque as pessoas contam, eu tenho 35 anos.
Porque a sua vida é finita. Então, assim, a forma que você está contando, você vai ir para o infinito e além. Mas se você pensar que em termos de vida média da população, seria até uns 70 anos útil, assim, bem. Minha saúde não é tão boa, mas bem. 35, eu só tenho mais 35 anos pela frente. Como eu vou passar esses 35 anos que me importam? Tipo, o que eu quero fazer nesses 35 anos? O tempo está acabando. O tempo não vai continuar. O tempo está acabando. A morte é vamos até onde a gente sabe, né? A nossa existência aqui é finita. Então eu estou contando com esse fim. E estou me programando. Não que que mórbido. Não, eu tenho que saber o que eu quero fazer. Inclusive, tem coisa que você vai falar assim, não. Tem que otimizar esse tempo. Tem que otimizar esse tempo. Eu tô atrasado. Eu queria ser doutor, já não dá mais. Mestre, talvez. A gente vai adequando ali, conforme o tempo que a gente tem de existência. Então.